Saudações a todos. Nesta parte nós trataremos das execuções condicionais encadeadas. Fazendo uma rápida revisão com relação ao assunto anterior, execução condicional alternativa com a inclusão do else. Nós temos aqui um exemplo. Eu declaro um valor para uma variável. Se a minha variável declarada ela satisfaz uma condição inicial, então é gerado um processo. Caso contrário, se a minha variável declarada não satisfaz a condição inicial, então haverá um outro processo através de uma instrução alternativa chamada else. Aqui no exemplo, x igual a 1. Então, se x é maior que 2, eu vou imprimir x maior que 2. Caso contrário, eu vou imprimir x não é maior que 2. Aqui a resposta está submetida à declaração else. Ou seja, x não é maior que 2. Com x tendo um valor igual a 1. Então nós temos aí um novo conjunto de execuções condicionais que recebe o nome de execuções condicionais encadeadas. Encadeadas por causa da quantidade de condições alternativas após a condição inicial. Nós temos as duas partes extremas, que é o if e o else. O if é uma condição inicial e o else é uma condição terminal alternativa, caso nenhuma condição seja satisfeita. E entre essas duas nós teremos uma ou mais condições alternativas chamada elif. Elif é uma supressão dos dois termos else e if. E leia-se caso contrário, se. E essa nova declaração elif, ela pode ser composta por uma declaração ou várias declarações. Não há limite com relação à quantidade de declarações condicionais alternativas que eu insira entre if e else. E a estrutura básica para o funcionamento desse conjunto, if, elif, else, ela vai funcionar da seguinte forma. Eu declaro uma variável com um valor. Em seguida, eu estabeleço uma primeira declaração condicional. Se a minha variável ela satisfaz aquela condição inicial, então ocorrerão processos que são registrados por mim. Caso contrário, se a minha declaração por atribuição atende a outras declarações, então cada declaração dessa ela terá um processo específico. Lembrando que a minha declaração por atribuição ela vai satisfazer apenas uma dessas declarações. Se a minha declaração não atende a nenhuma das declarações registradas por mim a princípio, então haverá a declaração alternativa final, que é chamada else, que irá executar alguns comandos registrados por mim. Essa última declaração condicional ela é inevitável. E o resultado ele se dará dependendo de em qual das declarações se encaixa a minha declaração por atribuição. Assim como em outras execuções condicionais, nós temos um tronco principal com as declarações em um nível hierárquico primário, e nós temos troncos secundários, que são blocos de execução que estão submetidos a cada declaração que é registrada por nós. Para entender de forma abstrata como funciona esse formato if, elif, else, eu elaboro uma declaração por atribuição, submeto a uma condição if com uma expressão booleana em um determinado losango. O losango vai analisar a minha declaração. Se ela for verdadeira, então haverá uma execução que está submetida a essa primeira declaração condicional, a do primeiro losango. Caso a minha declaração seja falsa, a minha execução condicional do primeiro losango ela não vai ser executada, ela é ignorada, e daí a minha declaração será analisada em um outro losango, uma outra declaração condicional chamada elif. E se
essa declaração condicional ELIF for verdadeira, haverá uma execução referente a ela. Se a minha declaração continuar sendo falsa na análise, então ela será analisada por uma outra condição ELIF. Se não for satisfeito, será analisada por outra ELIF e assim por diante, até chegar a uma última verificação. E essas condições submetidas às declarações condicionais serão todas ignoradas até chegar na última condição alternativa else, onde ela será executada de qualquer forma e registrada em algum dispositivo de saída. Em um prompt de comando, nós temos esse exemplo aqui, que fala bem sobre como funciona esse conjunto de execuções condicionais encadeadas. Nós temos aqui um valor atribuído 29 e nós vamos iniciar a execução condicional com encadeamentos. Primeiro, se o valor que eu atribuí a x for divisível por 2, ou seja, se o resto entre x e 2 for 0, então eu vou imprimir x é divisível por 2. Caso contrário, se o valor de x for divisível por 3, ou seja, se o resto entre a divisão de x e 3 for 0, então eu vou imprimir x é divisível por 3. Por último, se não houver a satisfação das declarações anteriores, então eu vou precisar imprimir que x não é divisível por 2 nem por 3. E aqui a minha declaração foi 29, x tem o valor 29, então 29 é ímpar, não, o resto da divisão entre 29 e 2 não é 0, é maior que 0. E a mesma coisa é com relação ao resto da divisão entre 29 e 3, porque 29 não é divisível por 3 e o resto dessa divisão será maior que 0. Então, o que se encaixa é informar que x, o valor que está atribuído a x, não é divisível por 2 nem por 3. E essa execução ela é registrada na saída em algum dispositivo. Vamos fazer um exemplo através do terminal. E aqui eu vou resolver o seguinte problema. Eu vendo um determinado livro a um preço de R$ 76 e a partir de uma certa quantidade de livros vendido a um cliente, eu vou oferecer um desconto. À medida que a quantidade de livros que o cliente compra é maior, o desconto também será maior. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou primeiro declarar o preço do livro e a quantidade que o cliente comprou. Primeiro livro vai ter o valor 76. Aqui o tipo de valor ele já será do tipo float, com casas decimais, valor de ponto flutuante. E o número de livros comprados pelo cliente, eu vou utilizar a função input e nessa linha eu já vou iniciar a conversão de string para float, para poder realizar os cálculos, porque na função input o armazenamento dos valores é sempre do tipo string. Aí eu digito aqui float, dentro do parênteses eu vou colocar a função input, e aqui vem um string onde vai ficar registrado quantidade. E aqui a máquina ela me solicita, de acordo com o que eu registrei, quantidade. E eu vou colocar aqui 17. O cliente comprou 17 livros. Pronto, agora eu vou iniciar a execução condicional, onde eu vou oferecer 4 tipos de desconto. Desconto de 5%, de 10%, 15% e 20%. A depender da quantidade de livros que o cliente vai comprar. E eu vou distribuir esses descontos nas execuções condicionais encadeadas. Aqui o primeiro, se a quantidade de livros n for menor ou igual a 5, eu vou aqui inserir
a indentação. Então o total que o cliente irá pagar será o preço do livro sem desconto vezes a quantidade N. E aqui eu vou imprimir. Print. Total a pagar. Pronto, ele vai imprimir essa string, total a pagar. E em seguida eu vou inserir a variável total. Aqui eu vou inserir o primeiro elif com a seguinte expressão booleana. No caso vai ser um conjunto de expressões booleanas com o operador lógico AND, que é I. Vamos lá. Para a quantidade de livros maior que 5, AND menor ou igual a 10, o total será calculado da seguinte forma. Agora sim, o preço do livro com desconto livro menos ou seja, aqui será livro menos 5% do valor do livro vezes a quantidade que está sendo comprada. Eu vou inserir uma impressão nessa declaração condicional que será a mesma da anterior. Apenas aperto aqui a tecla para cima para ele repetir a linha sem precisar digitar tudo. E aqui mais uma declaração condicional elif com o seguinte intervalo. Aqui n maior que 10 and n menor ou igual a 15. Aqui o total receberá um desconto por cada livro de 10%. Total igual a pronto, aqui será livro menos 10% do livro vezes a quantidade. E aqui a impressão. Eu vou utilizar o mesmo comando, aperto a tecla para cima, que ele vai repetir aqui as linhas que eu digitei e eu procuro aquela referente ao print. Agora eu quero inserir o desconto de 15%, mais um elif, n maior que 15, and n menor ou igual a 20. Um intervalo de 16 a 20. Aqui o total será o valor do livro menos 0,15, que é 15% do valor do livro, vezes a quantidade. Realizarei mais uma impressão, que estará submetida a esse bloco elif. E por último, o desconto de 20%. Como é o último desconto, o desconto máximo que eu vou dar sobre o preço desse livro, então eu vou utilizar o comando a execução condicional contendo a instrução else. Aqui não preciso de expressão booleana, entende-se que a condição aqui ela é diferente das outras condições. A primeira é de 0 até 5, a segunda é de 6 a 10, a terceira é de 11 até 15, a quarta é de 16 a 20 e essa última subentende-se que seja acima de 20.
total será o preço do livro menos o desconto, que será de 0,2, que é 20% do livro, vezes a quantidade. E eu vou realizar a impressão com o mesmo comando das impressões registradas anteriormente. Como else é a última declaração condicional, eu vou encerrar teclando Enter mais uma vez, e em seguida será informado o valor total a pagar que esteja submetido a uma das declarações, ou seja, a minha declaração inicial, quantidade igual a 17, ela se encaixará em uma dessas declarações. Eu poderia também especificar na impressão qual declaração está sendo escolhida, mas isso daí será feito em exercícios. Pronto, aqui o total a pagar foi de R$ 1.098,20. Vamos arredondar dessa forma. Então, o que acontece? Nós vamos verificar aqui qual tipo de desconto foi dado a esse valor. Então vamos verificar aqui qual tipo de desconto foi dado para a compra desses livros. Aqui facilmente identificamos pela observação que a quantidade 17 ela se encaixa em uma das instruções ELIF, no caso seria a última, onde o desconto foi de 15%. O desconto foi de 15%. Se não houvesse desconto, nós teríamos 17 vezes 76. Teríamos um total de 1.292. Mas vamos verificar aqui 17 vezes 76 menos 0,15 de 76. É exatamente esse o valor, 1.098 e aproximadamente 20 centavos. Vamos encerrar aqui o terminal do Python. Ele volta para o Linux e nós encerramos o Linux aqui também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte e até a próxima.